Sabem aquela imagem perfeitamente controlada e majestosa que temos da monarquia portuguesa no século XIX? Ah, sim, com aquelas poses rígidas nos quadros a óleo e tudo impecável. Exatamente. Agora, esqueçam isso tudo. Imaginem o rei de Portugal, a meio da noite, a fugir descalço, Descalço e em cerolas. sim, em cerolas, para o meio de uma rua de terra batida no Minho, com a casa onde estava alojado literalmente a arder nas costas dele. E de um lado, as labaredas a engolirem uma residência senhorial. Do outro, a rainha a escapar à pressa em trajes menores para o frio da madrugada. É uma cena incrível. Quer dizer, isto não é um sketch de comédia, aconteceu mesmo. É um momento histórico real que destrói completamente qualquer aura de majestade intocável que os manuais escolares nos tentam vender, não é? É isso mesmo, e é por isso que arrancamos a nossa exploração de hoje com esta imagem. Vamos mergulhar a fundo num trabalho fenomenal do blog histórico Porto de Antanho. Um arquivo fantástico, diga-se de passagem. Sem dúvida. Eles reuniram recortes de jornais da época, memórias literárias e diários para reconstruir uma verdadeira odisseia. Estamos a falar da viagem ao norte de Portugal em 1852. A famosa road trip real da Rainha Dona Maria II, do rei consorte Dom Fernando II e dos príncipes que seriam os futuros reis, não é? Dom Pedro e Dom Luís. Exato. Mas atenção para quem nos ouve, o nosso objetivo aqui não é de todo debitar datas ou fazer um roteiro turístico monótono. Pois não, de todo. O que queremos é expor o caos. O caos absoluto. Queremos perceber a engrenagem, a logística e aquele choque brutal de realidades entre tentar fazer uma turnê diplomática de relações públicas num país que estava a entrar na Revolução Industrial, mas que na prática ainda tinha infraestruturas da Idade Média. E esse choque nota-se logo no arranque. Ora bem, a viagem começa a 15 de abril, em Lisboa, e começa com pompa e circunstância, a bordo do vapor Terceira, que era um navio da Real Marinha. Lá está, o pináculo da tecnologia moderna da época. Mas essa modernidade não durou muito. Pois claro que não. Esse rasgo de inovação acaba ali perto de Vila Franca de Xira. A partir daí, a realeza tem de trocar o maravilhoso motor a vapor pela pura força animal e meter-se nas carruagens. E aqui temos mesmo de parar e tentar explicar a quem nos ouve o que isto significava, porque quando olhamos para os registros, percebemos as paragens. Eles param na Ota, Caldas de Rainha, Alcobaça, Leiria, Coimbra e só chegam ao Porto a 29 de Abril. Demoraram 2 semanas. 2 semanas inteiras para fazer um trajeto que nós hoje em dia fazemos em poucas horas pela autoestrada. Quer dizer, porquê tanto tempo? Não era só porque queriam passear devagar, pois não? Ah, não, claro que não. A mecânica de uma viagem real naquela época era um verdadeiro pesadelo logístico. Repara, a maior parte das estradas portuguesas eram autênticos caminhos de cabras, terra batida, completamente esburacadas. Imagino que com a chuva fosse impossível. Exatamente, com a mínima chuva transformavam-se em lamaçais intransitáveis. E no calor era o pó sufocante. E agora junta a isto o facto de uma carruagem real ser um veículo monstruosamente pesado. Cheio de baús, não é? Baús, guardas, criados, tudo isso. O peso era tanto que exigia a troca constante de cavalos. Os animais ficavam exaustos muito rapidamente e isso obrigava a comitiva a planear dezenas de estações de muda ao longo do percurso. Cada quilómetro era quase uma conquista militar. Caramba, essa dureza do trajeto explica muito bem o ambiente quando eles finalmente chegam ao Porto. É quase um alívio, uma apoteose. E nós temos a sorte enorme de ter um relato dessa chegada escrito por alguém que viria a ser um gigante da nossa literatura. O grande Júlio Diniz. Sim. O mais curioso é que na altura ele era só um miúdo de 13 anos e mais tarde usou essas memórias para escrever o conto A Justiça de Sua Majestade, na sua obra Serões da Província. E o que é fascinante nesse conto é que, apesar de ser, no fundo, ficção literária, o rigor factual é quase jornalístico. Quando cruzamos o texto do Júlio Diniz com os jornais reais da época, bate tudo certo. Ele descreve a azáfama tremenda na Praça de Dom Pedro, onde a cidade tinha mandado erguer um obelisco provisório. A sério? Erguer um obelisco só para a visita? Sim, desenhado pelo arquiteto Luís Augusto de Parada e Silva Leitão. E o Júlio Diniz capta perfeitamente essa cidade em convulsão, com multidão dividida. De um lado os políticos, do outro os literatos, ali perto do Café Guichar, e claro, o povo todo na rua. Sabes o que me chamou logo a atenção nessa descrição dele? É o detalhe dos cadeirinhas a correrem de um lado para o outro no meio da confusão. Ah, sim, é um choque de realidade.
Para quem não tem esta imagem presente, os cadeirinhas não eram peças de mobiliário. Não, eram homens. Homens, exato, cujo único trabalho era carregar literalmente os membros da alta sociedade da cidade às costas, dentro de pequenas liteiras fechadas. Quer dizer, repara no contraste brutal. A realeza sai de um barco a vapor, que é o símbolo da revolução das máquinas, e entra numa cidade onde a elite ainda se movimenta através de puro esforço muscular humano. É o retrato perfeito de um Portugal a duas velocidades, sem dúvida. Uma sociedade agarrada ao passado, mas a tentar abraçar o futuro. E essa contradição atinge o pico com o mistério de como eles decidiram atravessar o Rio Douro. Esse detalhe é qualquer coisa. É que o Porto e Gaia já estavam unidos na altura, certo? Pela famosa Ponte Pêncil. Certo. Uma maravilha de engenharia que tinha sido inaugurada já há uns 10 anos, mais ou menos. E, no entanto, tendo uma ponte moderna ali mesmo à disposição, a coroa decide cruzar o Douro num escaleiro. Num pequeno barco de madeira a remos. Sim. Quer dizer, eu tento fazer o paralelismo para os dias de hoje. E parece-me o equivalente a organizar uma cimeira de Estado ultramoderna, inaugurar uma autoestrada fantástica para o evento e depois os chefes de Estado decidirem aparecer lá montados num burro só porque fica mais bonito nas fotografias. Afinal, qual era a justificação para irem de barco? Olha, a verdade é que os próprios jornais da época não oferecem uma explicação concreta, o que torna tudo ainda mais interessante. Há quem defenda que havia um receio logístico e de segurança muito real. Medo de que a ponte caísse? Pois, pensa bem, será que a ponte Pêncil, com a tecnologia daquela época, suportaria o peso massivo de não sei quantas carruagens reais, mais a cavalaria toda da escolta, tudo ao mesmo tempo? Era um risco. Mas depois há outra teoria, que eu acho muito mais provável. O teatro político. Exatamente o fator espetáculo. Chegar pela água permitia à rainha atracar de forma imponente, diretamente na ribeira. Eles já tinham lá montado um palanque monumental para o beijamão oficial. O Rio Douro funcionava ali como um palco gigante aberto para a multidão bater palmas. Se viessem pela ponte, a coisa ficava muito afunilada, muito abafada. Claro, faz todo o sentido que o protocolo e o espetáculo ganhem à conveniência prática. A monarquia dependia dessa imagem de poder. E assim que pisaram terra e ficaram instalados no Paço dos Carrancas, a mensagem que quiseram passar foi super clara. A agenda deles foi avassaladora. Totalmente esgotante. Escolas, quartéis, até foram ao Palácio de Entre Quintas, lá ver o sítio onde o rei Carlos Alberto tinha morrido no exílio pouco antes. Mas o verdadeiro objetivo da viagem, aquilo que lhes sugou a energia toda... Foram as fábricas. As fábricas, a indústria portuense. O Porto estava a afirmar-se como o grande motor manufatureiro do país e a coroa percebeu que precisava de validar politicamente esse esforço. Visitaram fábricas de sedas, de oleados, mas houve uma paragem que se destacou, a colossal fábrica de tecidos do Carregal. Que pertencia ao Manuel Joaquim Machado. Esse mesmo. Eu li os nomes dessa fábrica nos documentos e fiquei parva. 437 operários num único edifício naquela altura. Imagino que para um país essencialmente rural, entrar num monstro industrial com esta dimensão devia parecer autêntica ficção científica. E o tal Machado não era propriamente um burguês vulgar, pois não? Nada disso. O Manuel Joaquim Machado era a personificação exata da nova elite empresarial do Norte. Ele era um lutador pelo associativismo, aliás, ele esteve na fundação da Associação Industrial do Porto, andava desde 1830 e tal a batalhar para proteger as associações de classe. Por isso, ter ali a rainha e o rei nas suas instalações não era uma visita qualquer. Era uma validação enorme. Sim, o Estado estava a dizer: nós reconhecemos que vocês são o futuro económico do país. E os jornais relatam que o rei consorte, Dom Fernando, desfez-se em elogios aos progressos técnicos que viu por lá. E aqui entra a maior ironia de toda a viagem, na minha opinião. Porque mal saem da fábrica cheios de elogios ao progresso, a comitiva dirige-se para a Academia Politécnica do Porto. O momento de tensão da visita. Que lindamente mal. A Academia queria impressionar. Pela primeira vez, o Conselho Académico decidiu que os professores iam fardar-se a rigor. Sapatos com felas, meias de seda preta, calções, tudo perfeito para fazer a vénia à rainha. Estava montado o cenário de bajulação, não é? Estava. Só que o professor da temática, o Joaquim Torcato Álvares Ribeiro, olha para os seus sapatinhos de seda e pensa: não vou desperdiçar esta oportunidade a fazer salamaleques. Ele quebra completamente as regras. Em vez de agradecer, decide confrontar a chefe de Estado na cara dela e aponta para as paredes do edifício e diz, alto e bom som, que não têm laboratórios práticos para os alunos. E pior, lança uma acusação pesadíssima.
Ele acusa Lisboa de lhes ter roubado o dinheiro. Basicamente, sim. Ele diz à rainha que as obras da Academia estavam paradas porque o Tesouro Nacional se tinha apropriado da verba que o anterior rei, Dom João VI, tinha deixado especificamente para eles. Usar a miséria da instituição para encostar a rainha à parede num dia de festa. Mas repara, a audácia disto. E se pensarmos bem, é um tema tão atual. É literalmente a versão oitocentista de um professor de uma universidade pública nas regiões queixar-se de que o Terreiro do Paço cativou as verbas todas e os deixou sem laboratórios decentes. Parece que certas dinâmicas burocráticas e centralistas no nosso país resistem a tudo. Pois a frustração era gigante. A elite do Porto queria inovar, mas sentia a corda da capital ao pescoço. E olha, se achas que a vida intelectual foi dura no Porto, isso não foi nada comparado com o que lhe esperava a seguir. A 5 de maio fazem as malas e vão para o Minhão. E aí, a geografia do Norte é que manda. E castiga muito. Começa logo a nível digestivo. Há um relato incrível, acho que do jornal brasileiro Jornal do Comércio, sobre um almoço na Maia, no Casteloede. O famoso banquete da lampreia. Sim, a Câmara Municipal ofereceu lampreia e o jornalista que descreve a cena fala de uma autêntica fome canina por parte da comitiva, ao ponto de a mesa ter tido de ser reposta 3 vezes seguidas. Eles devoraram a comida provinciana como se não houvesse amanhã. E repara como motivo muito físico para isso. As pessoas não têm noção do desgaste que era andar de carruagem no século XIX. Não era como ir recostado num comboio. Longe disso. Aqueles veículos não tinham a suspensão que temos hoje. Andar naquelas estradas significava horas de solavancos violentos. A comitiva era sacudida, levava com vento na cara, poeira e ainda tinha a tensão psicológica de andar em caminhos junto a precipícios. Era uma tortura para o corpo. Por isso, quando eles paravam para comer, não era gula, era o instinto animal de sobrevivência aos limites. E ainda iriam ser mais testados, porque as infraestruturas continuavam a traí-los a cada passo. É absurdo quando vemos que, no mesmo dia em que inauguram uma linha de diligências entre o Porto e Famalicão, a comitiva real tem de parar na trofa porque a ponte pêncil sobre o Rio Ave ainda não estava feita. Tiveram de passar o rio numa barca. Na célebre Barca da Trofa, o país obriga a realeza a render-se ao ritmo lento de um barqueiro. E depois ainda tentam unir ao Gerês. Mas tiveram de cancelar a visita porque simplesmente as carruagens iam cair pelas ravinas abaixo. O caminho não existia. Tudo pequenos entraves até chegarem a Barcelos. É aí que a viagem se transforma numa tragédia que por acaso não foi fatal. O tal momento de que falámos logo na introdução. A casa a arder. Eles ficam alojados na Casa da Nogueira, uma residência respeitável da dona Ana Joaquina da Silveira. Estão a descansar, por volta das 11 da noite. E do nada, as chamas. Deflagram um incêndio brutal. Aquilo ardeu quase tudo. O telhado, os andares. O pânico foi total no meio do Barcelos. A sorte é que os guardas e o povo da vila ainda se atiraram para lá e conseguiram salvar muito do recheio. Os móveis e as pessoas, claro. Mas a estrutura principal foi-se. Imagina os monarcas, os donos de um império, a virem para a rua misturados com os locais, cheios de fumo, a tossir e vestidos só com a roupa de dormir. A vulnerabilidade máxima. E eu cruzei os teus dados com os recortes e o que acontece a seguir é maravilhoso. Porque eles não têm para onde ir. Ficam literalmente ao relento. E o Duque de Saldanha, que geria a comitiva, tem de arranjar uma solução imediata. E a quem é que ele vai bater à porta? A um senhor chamado José Vilas Boas. E aqui entra a ironia política que eu adoro. Porque esse Vilas Boas não era só um aldeão simpático. Ele era um miguelista ferrenho. Muito ferrenho, sim. Um apoiante da facção absolutista de Dom Miguel. Ou seja, ele e os liberais da rainha tinham andado aos tiros uns aos outros numa guerra civil sangrenta há poucos anos. E de repente, graças a uma casa incendiada e à falta de hotéis na província, a rainha e o rei vão bater à porta do antigo inimigo a pedir teto. Prova viva de que uma emergência de logística faz mais pela diplomacia do que 1000 tratados. Tipo, a tua casa ardeu e a cama do teu pior inimigo passa a ser o sítio mais desejável do mundo. E a cereja no topo do bolo é que a hospitalidade forçada resultou lindamente para o Vilas Boas. O Dom Fernando fartou-se de elogiar a casa dele. E não te esqueças, o próprio Dom Miguel, no exílio, parece ter achado imensa graça ou ter percebido o valor político da coisa, porque no ano seguinte concedeu-lhe o título de Conde de Alvelos. Ajudar os rivais, afinal, reforçou o seu estatuto do lado de lá.
Adoro a história a acontecer pelas falhas do guião. Mas olha, depois disto tudo, da lama, da fome, dos incêndios, das travessias de rio lentíssimas, eles finalmente arrastam-se de volta para o Porto, a 18 de maio. E o Porto queria fechar a visita em grande. Queriam dar uma festa épica. A festa das festas, na Quinta das Águas Férreas. O esforço que meteram naquilo de roça, o desespero. Estamos a falar de um grupo das mulheres mais influentes da cidade, como a Marquesa de Trena e a Baronesa do Bolhão. E num tempo sem retroescavadoras, elas mandaram terraplanar aquele terreno todo à força braçal. Colocaram toneladas de saibro vermelho para fazer esplanadas incríveis, ergueram pavilhões de madeira gigantes sob as laranjeiras, fornos ao ar livre. Era ali que as famílias ricas iam apresentar as suas filhas mais novas. As meninas casadoras. O mercado matrimonial da alta roda dependia daquele final de tarde perfeito sob o sol de maio. E o que é que acontece? A única coisa que o dinheiro da Marquesa não podia comprar. A meteorologia do Porto, claro. Desabou o céu, choveu a potes, como diriam os jornais locais da época, o saibro vermelho virou uma sopa de lama que destruía qualquer vestido de seda, os fornos ficaram encharcados, o vento desmanchou o pavilhão de madeira quase todo. O evento social da década arruinado em poucas horas por uma chuvada valente. Tem piada pensarmos no que esse local é hoje. Muito irónico. Esse sítio glamouroso nas águas férreas, onde se afogaram as esperanças matrimoniais da elite, é hoje gerido pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais. É uma metáfora cruel, mas fantástica, sobre as prisões sociais e a superficialidade daquelas exigências todas. E a verdade é que enquanto aquelas damas choravam no meio da lama, a poucos metros dali, recolhido no conforto e no quentinho do Paço dos Carrancas, estava o rei Dom Fernando II a tratar de coisas bem diferentes. Ele era conhecido por ser um mecenas, um patrono das artes, e resolveu receber alguns pintores portuenses locais, entre eles um artista chamado João Eduardo Malheiro. É importante dizer que o Malheiro não era um sapateiro que pintava aos domingos. Ele tinha currículo a sério, estudou em Roma, estudou em Veneza. Ele levou uns quadros ao rei que retratavam cenas tradicionais do Minho e também pintou uma vareira, uma mulher a peixeira típica. E o Dom Fernando adorou o trabalho dele, certo? Adorou e elogiou profusamente o homem. Inclusive, no dia seguinte, mandou um ajudante entregar ao pintor uma valiosa hábito duradouro. Na altura, a imprensa publicou isto e previu um futuro de fama e glória para o pobre do Malheiro, apadrinhado pelo próprio rei. Pois, a velha narrativa romântica do artista salvo pelo monarca magnânimo. Só que nós fomos analisar as fontes todas e a realidade deste artista em pleno século XIX em Portugal é muito deprimente. A verdade é que o aplauso da coroa não põe comida na mesa. Uma abotoadura de ouro é muito bonita na lapela, mas não paga a renda. A triste realidade de Portugal, mesmo na sua fase inicial de industrialização, é que o mercado de arte não existia de forma sustentável para suportar pintores profissionais. Então, o que ele teve de fazer para sobreviver? O homem que o rei aclamava foi forçado a enterrar o talento num trabalho de secretariado. Passava os dias a verificar documentos e a carimbar papelada como funcionário na alfândega do Porto. É a tragédia do artista português oitocentista. E ele ainda resistiu bastante, repara. Ele ainda foi a exposições da Associação Industrial nos anos seguintes, pintava no pouco tempo livre que o trabalho burocrático lhe permitia, teve menções honrosas, até os outros artistas o admiravam pela resiliência. Mas o sistema apagou. O nome dele vai-se esfumando dos registros e hoje nem sabemos o dia exato em que morreu. Este contraste é um murro no estômago. Numa ponta do Porto tens a alta sociedade a estourar fortunas em obras inúteis num descampado para uma festa que uma nuvem lavou. Na outra ponta, um talento autêntico e raro fica fechado num guichê da alfândega até ser esquecido pela história. Tudo porque, no nosso país, a cultura raramente deu de comer. Eu acho que é isso que torna as recolhas do Porto de antanho tão valiosas. Nós lemos isto, não é apenas um guia diplomático, é o raio-x completo a Portugal naquela época. Tens uma indústria pujante que quer crescer, mas tens a universidade sufocada por Lisboa. Tens realeza que tenta impor a sua divindade, mas cai refém de uma barca num rio porque não há pontes. E um país tão profundamente desigual
em que a nobreza se faz transportar nos ombros de homens, enquanto uma chuva deforma tudo, provando que no final do dia as forças da natureza nivelam todos. Mas por que razão toda esta odisseia caótica do século XIX devia interessar a quem nos está a ouvir agora nos seus telemóveis, não é? A viver no meio das autoestradas, dos voos low cost e do planeamento digital? Porque traz a história cá para baixo. Tira os reis das estátuas equestres impecáveis e atira-os para a poeira, para a lama e para o fogo, onde eles partilham dos mesmos terrores que o povo comum. Mostra-nos a fragilidade humana debaixo dos títulos. Exato. Os manuais de escola adoram focar-se em tratados e inaugurações perfeitinhas. É o que o poder quer que fique na história. Mas são coisas como o raspanete do professor de matemática a desafiar a monarca ou a fuga aparatosa em roupa interior a meio do incêndio que nos lembram como estas pessoas respiravam, como erravam e improvisavam. O poder cria ilusões de controle absoluto, mas o mundo físico acaba sempre por ter a última palavra. Quer seja a geografia, quer seja o clima. E deita as aparências abaixo. E isso leva-nos àquele pensamento final provocador de hoje. Vivemos numa era onde políticos, CEOs, celebridades e influenciadores têm cada respiração meticulosamente coreografada por equipas de relações públicas. Há um guião, um filtro e uma declaração preparada para tudo. Mas quando foi a última vez, seja na política atual ou noutras áreas, que vimos um plano perfeitamente coreografado desmoronar em público, revelando assim o verdadeiro ser humano por trás da função? É que se calhar o verdadeiro caráter de quem detém o poder não se avalia na pompa dos palanques que lhes constroem para as inaugurações. Avalia-se, e sim, pela forma como reagem instintivamente quando, literal ou metaforicamente, o teto da sua casa começa a arder à meia da noite e não há nenhum guião à mão para os salvar. Fica a reflexão para fazerem em casa. Obrigado por nos acompanharem e até à próxima análise. Até à próxima.